É isso. Talvez a gente possa conversar um pouquinho, né? Sim, sim, sim. Bom, primeiro, obrigadíssimo, né, André? Vou dizer, Andréia Franco Milagres, né? Uhum, Pela sua transmissão aqui no nosso contexto aqui de trabalho. Dizer que, bom, né, primeiro, acho que cabe a mim, uma vez que eu estou hoje encarregado, né, dessa função aí de coordenação, né, que a gente uhum, reveza isso aqui entre os colegas, então eu vou primeiramente fazer um comentário da sua fala, né, uhum, me permitir, já que a gente tem um tempinho, então acho que tem tanta coisa que você trouxe, e aí eu vou me autorizar a fazer um breve claro. comentário, e Uhum, aí depois a gente circula a palavra, porque tem muita coisa, né, que você traz, muita coisa importante, né, uma transmissão feita com uma precisão, né, também igualmente importante, e poética, né? Inclusive, né? Acho que isso é uhum, muito legal, né? Até me faz pensar as questões aí da poética ou então da lógica, né? Como é que a gente também articularia isso, né? Na questão aí da experiência analítica, mas antes de qualquer coisa, né? Te agradecer pelo recorte e dizer, Andréa, que foi, não sei os colegas, mas eu me sinto assim muito agraciado pela tua contribuição e queria dizer da pertinência desta fala neste momento de conclusão do seminário, né? Então, estamos finalizando aqui a nona edição, né? Deste seminário. Então, acho que sim, né? Primeiramente, até em função do meu comentário de abertura, todo um sentido que a gente foi construindo, problematizando, desdobrando o tema ao longo dos encontros anteriores, né? E agora a gente encerra, né? Com a Cotafala que amarra uma série de questões importantes, né? Inclusive, eu me lembro que quando a gente organizou a agenda desse ano, né? Foi um acaso você ter vindo para o final, né? Em alguma medida. E aí eu acho que foi muito legal você estar aqui no final, né? Por alguns motivos. Primeiro, porque você, para além do desdobramento, né, da discussão do sintoma nas distintas instâncias, né, como a gente já mencionou e que eu muito rapidamente citei no começo, né, do nosso dia de trabalho de hoje, né, eu acho que você faz um giro, né, a tal da dobradiça, né, para algo que é fundamental, que é a partir, né, do relato do passe, portanto, a partir da sua experiência, né? Primeiro como analisante durante 19 anos, né? Olha só, né? E agora poder fazer esse esforço de enxugamento e poder trazer isso para nós, né? Quer dizer, então acho que por um lado, né, é pertinente, também em função do nosso momento histórico, da gente ter sido aceito como fora informação na comunidade, da gente estar trabalhando, né? Então da gente retomar a discussão da pertinência aí dos dois dispositivos, né? Cartel e passe, neste árduo trabalho, né? De manutenção aí, né? Da psicanálise lacaniana, né? No nosso território muito particular, o ABC, né? É muito engraçado, né? Eu, pessoalmente, não sou do ABC, mas me sinto, porque eu trabalho aí desde 2003, então tem coisas muito específicas, né, do ABC Paulista. Então, acho que é muito importante você trazer para nós essa discussão
e num estilo muito agradável, né? Você falou que sábado era duro, sábado à tarde, eu ficaria mais umas 2 horas aí te escutando, né? Enfim, então eu queria primeiro fazer esse agradecimento para você com relação a isso, né? E de pontuar essa pertinência, quer dizer, acho que sim, né? Quer dizer, reforça essa questão da gente pensar que de fato, né, quando houve um movimento político da bancada evangélica de querer profissionalizar a psicanálise, né, tirar a discussão, né, da análise pessoal na formação do analista, e a gente, né, houve um movimento histórico importante que se chama articulação. Eu falei isso uma outra vez aqui e dei o nome errado, agora estou me corrigindo, né, e das instituições analíticas de diversos matizes aí, né, delas convergirem, né, se articularem em fazerem um movimento político de rechaço a isso, né? E ainda bem que deu certo, né? Então acho que sim, né? Quer dizer, que coisa é essa? A gente se dispor a trabalhar com a formação do analista, né? Tendo que incluir algo que é inexorável, que é o que fazer, né, com esse aspecto primordial que é a própria análise pessoal. Então, acho que você poder mapear, dizer para nós assim, olha, tem o dispositivo do passe, o passe é assim, né? Aliás, anteriormente, né, tem o fórum, que tem um vetor que vai para a escola, né? Quer dizer, acho que tem uma série de coisas aí muito importantes e que talvez a gente possa até voltar com relação a isso, né? O que eu queria apontar mais precisamente, André, te colocar aí nesse meu comentário, talvez passar a bola um pouco para você, e aí depois a gente tem tempo e circula entre os pares aqui, né, entre os colegas, né? Eu gostaria de destacar 2 pontos da sua fala, né? Então, o primeiro tem a ver justamente com essa questão do enxugamento, que eu achei bem bonita essa imagem, né? Inclusive, estou vendo aqui que o Marcos Marçonilo colocou a citação para nós aqui, né? No chat, né? Desse trecho que você menciona. Do Graciliano Ramos, né? Oi? Do É do Graciliano. Né? Graciliano Ramos. De qual obra que é do Graciliano, hein? Ai, Vidas Secas, São não, Bernardo? não é não, não é não. Eu li esses dois, eu não lembro de ter visto isso. É do São Bernardo, se eu não me É engano. do São Bernardo? São Eu não Bernardo, tenho Roberta. certeza. Tá. Enfim, então acho que essa questão, que eu acho que é fundamental, né? Essa ideia do enxugamento, quando você fala, inclusive, do próprio dispositivo, né? Que é esse dispositivo? Primeiro isso, né? Que são 19 anos de análise, né? E você fazer isso algo transmissível num tempo tão curto, né? Quer dizer, e aí eu fiquei pensando, né? Nessa questão do enxugamento, quer dizer, quando você menciona o que recortar da transmissão, né? O que é da exuberância do sintoma, esse é um ponto que eu queria remarcar, né? A uma equação reduzida, acho isso muito importante no nosso contexto hoje aqui, né? Então essa questão que você coloca, né? Como que a gente pensa, quais, né, seriam as referências ou os nossos aportes, o que a gente poderia, por exemplo, encontrar também na teoria, quando a gente lê o Lacan, que possa nos ajudar a problematizar, desdobrar melhor essa ideia do enxugamento, né? Por exemplo, né, eu fico me perguntando, quando eu era professor universitário, né, lá na Metodista, eu me lembrava muito disso, o recém-estagiário de 5º ano tendo que dizer até a vírgula, né, para o supervisor, né? Não pode deixar passar nada, né? Então, na medida que a gente vai avançando na teoria, a gente vai conseguindo também selecionar o que a gente, por exemplo, transmite para uma supervisão, né? Acho que esse é um ponto, né? E aí eu fiquei me perguntando, Andréia, queria te perguntar e saber a sua opinião
a respeito disso, se a gente não poderia articular o tal do enxugamento que você menciona, né? Se a gente articularia isso com o projeto do Lacan de tentar tornar a psicanálise transmissível a partir da topologia, né? Então, né, se a gente pode falar, ou se a formalização, se esse projeto, né, das figuras topológicas, né, se a formalização nos ajuda a pensar nessa redução, né? Nessa redução de tanta saliva, tanto blá, 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 né? Quais foram os momentos que, de fato, permitiram uma virada, né, nessa questão aí, quando você vai, no seu a posteriori, ressignificar esses 19 anos de análise, né? Então, esse é o primeiro ponto, André. Eu fiquei também com uma dúvida na questão ali da instituição subjetiva, a questão dessa posição depressiva, né? Até me lembro que você, lá em Aracaju, eu comentei isso contigo, né? Citou os nossos malditos aqui de São Paulo, né? O Itamar Assunção, né? A cada 1000 lágrimas se faz um milagre, né? Que você falava dessa imagem, né? Então, né, o nosso querido Itamar aqui de São Paulo, né, tem essa música, e aí pensar, eu fiquei curioso com essa questão da posição depressiva, né? Primeiro fiquei com uma dúvida, porque eu também me lembrava, André, quando você falou dos textos, na minha cabeça eu fui para a televisão, sabe? Porque ele falava da tristeza, né? Também no Seminário 20, o Lacan vai dizer o analisante paga com a sua tristeza, né? Para uma análise. Então, eu fiquei pensando se é a mesma coisa ou não, eu fiquei intrigado com esse ponto. Aí é uma questão pessoal, né, de teoria. Agora, eu fiquei muito intrigado com esse ponto, e me lembro que isso a gente discutiu lá em Aracaju também, na Assembleia, né, sobre os efeitos da sua transmissão, né, da gente pensar que talvez essa questão dessa posição depressiva que perpassa, também me reconheci nisso, né? Olhando para o meu próprio processo pessoal, né? Se isso não é algo que a gente deveria prestar mais atenção, né? Nas conduções das análises que a gente dirige, quer dizer, acho que é muito importante esse ponto, né? E isso foi comentado ali na Assembleia, né? Então, eu queria te perguntar isso, né? É a mesma coisa da tristeza que ele estava falando ou não, né? Não sei, né? E queria, então, te escutar nesses dois pontos, porque eu acho que é fundamental quando você diz, né? Depressão não é o final do fim. Né? Quer dizer, muito legal quando você diz, pô, né? Nadei, vou morrer na praia? Como assim? Né? Então, acho isso muito importante. E, por fim, né, a lufada, né, a brincadeira que a gente fez também, né, do sopro, né, que eu queria também. Então, são 3 pontos que eu queria te colocar para a gente começar nessa nossa conversa. E a gente tem um tempinho ainda, tem um bom tempo, tem ainda a princípio vai até às 5h30, a gente não precisa ir até lá, mas, né, também acho que dá para a gente poder aí circular a palavra também, né? Então, a minha proposta é de você comentar o meu comentário e depois as pessoas se manifestarem aí. Tá bom. Bom, vamos ver o que eu vou poder te responder, né? Eu acho que essa questão do enxugamento era uma questão para mim desde o início, né? Eu diria, Maurício, que eu sempre tive esse desejo de passe. Sabe? Isso é uma coisa antiga, muito antiga. Por alguma razão que talvez eu não saiba justificar, né? Eu sempre gostei de ler sobre isso, de entender o que era isso. Eu não entendia nada dessa história de passante para cá, passador para lá. É uma coisa meio confusa para quem está se aproximando de uma escola de psicanálise, né? Mas isso me causava muito, sabe? E quando eu fui primeiro quando eu fui sorteada passadora, né?
eu me dei conta que também eu precisava fazer esse enxugamento, né? Porque eu me encontrei com o passante 2 vezes e depois eu fui falar para o cartel do passe o que eu tinha escutado dessa pessoa, né? E me deparei com um problema, porque eu fiquei pensando assim, gente, o que eu recolhi da trajetória dessa pessoa, eu conseguiria colocar isso numa equação? Né? O que eu vou extrair dessa experiência dessa pessoa, que era mais de 10 anos de uma análise, 11, eu acho, para transmitir para o outro? Os pontos nodais da análise. Eu sempre pensava nisso, nos pontos de viragem, né? E a minha impressão nesse dispositivo é que eu poderia falar muito mais. Muito mais. Eu poderia ficar ali, né, com esse palavrório dias, talvez. E me cortaram. Me disseram que não, que estava bom. E eu ainda fiquei assim, bom, será que vão me chamar de novo no dia seguinte? Né? Será que eu ainda vou poder falar um pouco mais disso? Então, acho que essa experiência como passadora, de não poder falar mais, isso teve um efeito sobre mim, quando eu, na posição de passante, tive que ir lá falar para as minhas passadoras, que eram 2, né? Então, o que aconteceu? Eu não preparei nada, absolutamente nada, né? Quando eu fui passadora, sim. Aí eu escrevi, né? E o que você quer quanto passadora? Você quer passar tudo. Mas quando você quer passar tudo, né? Você se perde nisso que a gente poderia chamar de uma encheção de linguiça, né? Completamente, né? Então, eu diria que eu fiquei mais despreocupada, né? Quando eu mesma passei pela experiência como passante, né? E falei com muita liberdade, mas eu sabia quais eram os pontos nodais que eu precisava de abordar, né? Os pontos nodais, para mim, são esses que eu tentei trabalhar aqui com vocês, né? A escolha do analista, que eu acho que ela se amarra com uma questão fantasmática, né? E quais foram esses pontos que me permitiram fazer o que eu estou chamando de pequenos giros na análise, né? Esses momentos de passe numa análise, porque eu não creio que haja um momento de passe numa análise, sabe? Me parece que uma análise ela é constituída de várias passagens, né? Que você consegue fazer e que, tendo sido feita essa passagem, você não volta mais, né? Você avança, sabe? Então, esse enxugamento, ele me foi exigido até mesmo quando eu tive que ir lá falar com os passadores, né? Outra questão que você me coloca é sobre se a formalização ela seria possível por uma via topológica, né? Eu não sei se isso seria possível do lugar do passante, né? Porque eu acho que no passe há alguma coisa que é o seguinte: você não sabe o que passa. Você não sabe exatamente o que é que você está transmitindo disso que se passou com você. Então, eu tenho dúvida se essa formalização topológica ela seria possível de ser feita pelo passante, né? E, portanto, uma formalização matemática também. Talvez o cartel do passe, no trabalho de doutrina, ele possa fazer isso, né? Porque o cartel do passe, quando ele escuta o passador, ele precisa de elaborar uma resposta, sim ou não. Ou seja, a analista, ou melhor, houve passe ou não houve passe, só isso, né? Ele não faz nenhum julgamento sobre se houve análise ou não houve análise, mas se houve nomeação,
né? Talvez ele esteja em melhor posição de fazer essa formalização matemática ou topológica do que o passante, né? O Lacan, em algum lugar que me escapa agora, ele diz, né? Onde isso fala, isso goza, não é? E nada sabe. Então, eu acho que com relação ao passe, a essa transmissão, há algo disso que não se sabe, que talvez, né, seria difícil falar da possibilidade de colocar isso numa fórmula, né, numa equação matemática, sabe? A equação a que eu penso que eu pude reduzir é um pouco assim, eu sou isso, né? Eu sou franco milagre, milagres, um verdadeiro milagre, né? Faltou só o S, né? Mas o S do milagres é justamente aquilo que cai, né? Porque eu falei da etimologia da palavra, sabe? Falta o S, né? Então é isso, eu não creio que seja possível fazer disso uma formalização, né? Porque quando a gente faz uma formalização, quando a gente coloca isso numa equação matemática, isso permitiria também que a gente fizesse alguma generalização, não é? E talvez, no que diz respeito a essa passagem de um psicanalizante para psicanalista, aí a gente teria uma dificuldade, né? É assim que eu conseguiria te responder. Sobre a questão da destituição subjetiva, você me chamou a atenção para 2 textos, e eu não fui aí para poder procurar o que Lacan fala sobre a depressão no Seminário 20 e nem em televisão. Então, eu agradeço, né, para que eu Então, possa voltar a falar. na verdade, eu estava com um significante tristeza, e eu não sei, eu te pergunto se é a mesma coisa, que a gente pode falar, né, se é algo equivalente, porque em televisão ele fala da tristeza com muita contundência, né, na relação disso com o final de análise, né, e acho que no 20 também, né, faz tempo que eu não trabalho no Seminário 20. Eu vou precisar de voltar nessas 2 referências, ótimas lembranças, né? Porque eu já não estava mais me recordando disso. Eu não diria que é uma depressão, não, né? Eu acho que talvez a gente pudesse falar melhor de posição depressiva do que de depressão, né? E eu acho que no meu caso aqui, eu penso que é uma posição depressiva, né? E que ela se articulava com o fim da análise, né? E com o fato incontestável, né? De que alguma coisa não andava, né? De uma maneira absolutamente contingente, ela se torna corporificada no corpo materno, né? Nesse corpo materno que serve como suporte identificatório, né? Então, eu acredito que tenha sido um momento de extrema tristeza, né? Mas, ao mesmo tempo, teve um momento... Então, tinha mais de uma coisa, tinha o derrame da mãe, né? Tinha a doença grave do meu sogro, né? E tinha o final de análise, essa separação do analista, que eu particularmente tomei como algo extremamente doloroso, né? Algo que me deixava emocionada, né? E com vontade de chorar, né? E a gente fala tão pouco sobre isso, né? De como que é difícil separar do analista. Como que não era estar lá que me dava vontade de chorar, mas era me deslocar para lá, né? Para esse encontro que eu sabia que estava caminhando para um fim, embora eu não soubesse ainda como ia terminar, como isso era
isso era emocionante, isso era alguma coisa que me ressoava no corpo, sabe? Que eu relacionava com essa sacada que eu fiz. Olha, a mãe não vai mais andar, né? Isso, de certa maneira, apontava para algo da posição subjetiva da mãe, por isso que tem um ponto no texto onde eu digo assim, que nisso que ficou escancarado, havia algo que eu já sabia, né? E que demorei uma vida para poder consentir, né? Mas quando eu saquei que era isso mesmo, eu também entendi, na mesma lufada, que eu precisava de continuar, né? Então foi é isso, né? Eu não posso ficar parada. Eu preciso dar esse passo. Então, quando eu entendi que era isso que tinha para hoje, que eu ia ter que me haver com isso, especialmente com esse ponto da castração materna, né? Isso me levou a concluir, talvez esse sonho dos peitos caídos tenha sido um produto dessa sacada, né? E quando eu saco isso também, eu decido ingressar no dispositivo do passe, né? Eu falei, bom, eu vou ter que dizer isso para alguém, para algum lugar, tá? Então, eu não acho que talvez isso que Lacan chama de posição depressiva, que na verdade nem é dele, né? Isso é de Melanie Klein. Valeria a pena retomar Melanie Klein para ver qual que é a precisão que ela pode nos trazer a esse respeito, porque ele usa essa palavra, né? Ele usa matiz de depressão, num dos textos que eu recorri, e no outro, posição depressiva. Né? Então, vale a pena ir lá na Melanie para ver o que ela nos ajuda. E aí, se me permite, né, também retomar essas passagens, né, que eu estava mencionando da tristeza, porque eu acho que pode ser também um elemento importante para ser colocado aí nisso. Essa foi a dúvida que eu fiquei, né? Porque essa discussão da destituição subjetiva no final de análise, né? Eu acho isso muito importante, né? E eu gostei muito quando você menciona isso, né? E eu acho que, bom, a gente não escuta os analistas comentando sobre isso, né? É como se o final fosse só alegria, né? Não é só alegria, né? Para a gente poder atravessar esse ponto, seja a gente chamando de matiz de depressão, posição depressiva ou tristeza, é preciso atravessar. Agora, como, né? Eu acho que aí é que está a coisa, né? Então, eu não diria que tenha sido assim um longo processo de elaboração da tristeza, sabe? Eu acho que foi uma sacada de que era aquilo que eu tinha para hoje. Então, portanto, eu tinha que me virar, né? Eu tinha que andar, sabe? É isso, né? Acho que talvez a gente possa passar Então, mas faltou o frescor. o frescor, né? O frescor. Eu acho que talvez aí a gente pudesse pensar, Maurício, sobre assim, qual é o sopro, qual é a lufada que o passe ele pode trazer para uma escola de psicanálise? Ele acha que ele traz uma lufada para uma análise, né? Sem dúvida nenhuma, porque aí você consegue desamarrar alguma coisa, né? Se desvencilhar de alguma coisa que estava atada, né? E, de fato, quando eu saquei isso, acho que isso trouxe um refresco para a minha vida, né? Isso me trouxe uma liberdade, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu acho que a questão principal é qual é a lufada, qual é o sopro de vida que o passe pode trazer para uma análise. Ou, desculpa, que o passe pode trazer para uma escola. Porque se ele é um dispositivo, ainda que seja furado, que está no coração da escola, né? Talvez o passe sirva para mostrar para a gente a cada vez que não existe um passe que sirva para todos, né? Que não existe um passe que seja modelo, né?
Não existe um passe que possa ser almejado, né? Se não, né? Cada um vai ter que inventar o seu saber, né? Para poder lidar com isso, com esse ponto, com esse muro, com essa cara no muro que você topa quando você chega nesse final, né? Então, eu penso que o passe, ele renova a psicanálise, ele renova a escola, né? Teve uma pergunta que me foi feita quando eu fui falar no Fórum de Formação em Brasília, exatamente um ano atrás, em 28 de novembro eu estava lá. E aí surgiu uma pergunta de alguém que estava na plateia, né? E essa pessoa me perguntou assim, então tem que ser um gênio para poder fazer o passe? Né? E eu fiquei pensando assim, gente, essa pessoa não está entendendo nada, né? Porque o saber de que se trata é de outra ordem, completamente diferente, né? O saber ao qual o que a gente extrai de uma análise, ou que a gente inventa numa análise, ele não tem nada a ver com o saber textual, né? Ele não tem nada a ver com o saber que a gente extrai do texto, né? É um saber que você extrai do seu próprio inconsciente. São migalhas de saber, mas é daí que você extrai. Então, você pode pensar, por exemplo, que uma pessoa que esteja em análise há algum tempo, mas que não saiba muita coisa sobre o que é o passe, ela pode ser nomeada? Pode. Existem casos assim, né? Então, isso traz uma lufada, porque mostra para a gente que o passe, esse saber a que se chega no final, né? Ele não tem relação com o conhecimento, né? É um saber de outra ordem, né? É um saber que aponta, como Lacan estava dizendo, para o gozo. Acho que esse que é o ponto. Né? Legal. Uhum. Muito bom, obrigado, André. A Roberta levantou a mãozinha, tem aqui no chat, a mãozinha aqui, né, gente? Então, para a gente organizar as manifestações, eu estou vendo aqui a Roberta Veloso, com a mãozinha levantada. Vai lá, Tá. Roberta. Oi, Andréia. Roberta. Deixa eu organizar aqui minha fala. Tá. Então, você estava falando assim que os analistas não falam de final de análise, falam que é tudo bonito, né? Eu passo há bastante tempo, 11 anos, e eu acho que eu estou caminhando para o final do ensaio, e para mim não está nada bonito. Só queria compartilhar isso com você. Uhum. E outra coisa assim que me chamou a atenção, eu particularmente tenho muitas questões ainda com essa coisa do passe, ainda um pouco estranho. Não estou muito apropriada, não sei se eu, enfim, não sei se eu entendo tanto, mas algumas coisas que você foi dizendo me chamou a atenção, assim, uma coisa que era que você via do seu analista, que você se perguntava sobre se sustentar na clínica, né, no consultório, e eu fico um pouco incomodada com todos os lugares que eu vou, enfim, passando, e vou escutando analistas falar sobre muito desejo, né, o desejo do analista. Isso é uma pergunta que eu queria fazer. Não, tem várias perguntas. Você falou que o desejo do analista é diferente do desejo de ser psicanalista, né? Assim, queria que você falasse um pouco disso. Mas o que me chama atenção é, assim, um pouco... às vezes eu fico um pouco incomodada, porque me parece que as pessoas que vão transmitindo a análise vão deixando um pouco de lado essa realidade, assim, esse real mesmo da sustentação, sabe? Porque achei engraçado que você foi perguntando no começo, né, como que é o ABC, né, os deslocamentos, e é um deslocamento físico, né, assim, concreto muito grande, e tem um deslocamento de realidade muito importante, que para mim os espaços de transmissão de psicanálise, eu estou fazendo formação em outro espaço, não é o fórum, mas eu me aproximo porque assim, gosto. Não se fala, sabe? Fico
me causa um estranhamento muito grande, assim, e agora você foi falando aí, né, do seu analista, como que ele manejava o dinheiro aparentemente com tanta, né, naturalidade, e como se manter, né, isso foi bonito, né, vendo a evolução disso. Mas isso é uma coisa que me incomoda, eu queria, não sei, acho que é a oportunidade de trocar também, não adianta só ficar reclamando e não devolver isso para os interlocutores. A outra que você falou é Peraí, do... Roberta, só um minutinho. Teve uma parte que eu não entendi, porque você falou que tem alguma... Você falou assim da dificuldade da formação de um jovem analista, Sim, não é sim. isso? Estou Uhum. vendo na sua foto que você é jovem mesmo, né? Eu não vou ligar a câmera aqui que eu estou fazendo faxina, tomou feia. Entendi exatamente a respeito desse ponto, o que você localizou que a gente discute pouco sobre isso? Só para poder me situar Sobre melhor. isso, sobre além de ter esse desejo, como que eu posso dizer, subjetivo, Uhum. assim, como que se sustenta a clínica? A clínica não se sustenta só com esse desejo subjetivo. É preciso pagar a análise pessoal, é preciso pagar a supervisão, é preciso pagar a formação. Aí você quer fazer um seminário no fórum, tipo, sei lá, numa quarta-feira à tarde, assim. Uhum. Quem trabalha num horário comum, por exemplo, pode fazer isso? Não, não pode. Eu acho muito restritivo ainda. Acho que é uma coisa que a gente vai se debruçar e me incomoda não se falar disso. A minha experiência é que em nenhum lugar se fala. Uhum. E acho isso muito... acho que seria de bom tom, assim, se falar um pouco disso, sabe? Porque a clínica é muito angustiante por vários motivos, e esse é um motivo muito grande, e a gente vive numa realidade, assim, muito, muito desigual. Uhum. E a outra coisa era que você estava falando do... Ai, não sei se eu vou saber como você falou, mas assim, o negócio do suposto saber do analista, né? No fim de análise tem uma... Não sei qual que é a palavra que você usou, mas talvez uma desconstrução, assim, desse suposto saber, Isso, a que eu queda do achei suposto saber, bom né? e me toca, assim, Uhum. isso, a queda boa, e que Uhum. me toca pessoalmente. Enfim, eu não sei se é alguma pergunta, mas são algumas devolutivas. Uhum. Era isso. Tá. Como é que vocês querem fazer? Eu respondo e depois a gente passa para outra? É que só teve uma mãozinha, por enquanto, levantada, que Tá. foi da Roberta. Então, Então, responde, respondo, né? e aí depois a Tá, gente vê. tá legal. Roberta, eu agradeço muito sobre as duas questões que você me coloca, né? Eu acho que a primeira, ela é muito interessante. Deixa eu só ver se tem um livro meu que está aqui. Tem, está aqui. Essa questão da gente poder diferenciar o desejo de ser psicanalista do desejo do psicanalista, o Lacan aborda isso, sabe? E aborda isso numa frase que me deixou muito curiosa. Então, eu já vou te indicar um texto que eu escrevi, que está publicado na revista Estilos. Uhum. Eu só não sei qual revista que é, qual número que é. Mas a questão é o seguinte: eu penso que todos nós, quando a gente vai para um fórum, ou quando a gente vai para uma análise, o que a gente quer? O que está em jogo? É esse desejo de ser psicanalista. Não é isso? Né? Sim, sim. A questão é que o Lacan vai dizer para a gente que esse desejo de ser psicanalista, ele ainda está colocado num ponto que tem a ver com uma certa demanda de reconhecimento, né? E que, portanto, isso ainda estaria no campo do imaginário, né? Então, ele vai dizer que a gente vai para o fórum, a gente trabalha, a gente publica, a gente faz análise e a gente diz o tempo inteiro, eu quero ser psicanalista. Mas ele também diz que
é a própria psicanálise, a própria experiência psicanalítica que vai interrogar a respeito desse querer. Né? Então, isso é muito interessante. Ele fala disso brevemente aqui no texto da proposição de 9 de outubro, tá? Porque ele vai dizer que o que está em jogo na experiência psicanalítica é o quê? É que você já entra na experiência com o bilhete, o seu ingresso. Mas ele diz que nesse ingresso, para entrar, já está marcada a saída. O bilhete de saída está marcado no bilhete de entrada. Né? O que ele está querendo dizer a respeito disso? Ele está querendo dizer que o psicanalista necessariamente ele vai ter que lidar com esse ponto aonde o saber do outro não responde. Né? E que, portanto, é você que vai ter que se haver com essa questão. Como é que você vai fazer com isso? Né? Então, o próprio desenvolvimento da experiência analítica interroga esse desejo de ser psicanalista. Né? É mais ou menos assim, Roberta, você quer o que você deseja? Né? Você vai topar o que você está demandando? Né? Então, eu não estou achando aqui exatamente qual que é o ponto onde o Lacan fala. Eu me perdi. Eu acho que é o discurso da escola freudiana de Paris. Não tenho muita certeza. Mas até o final aqui da nossa conversa, eu encontro ele para poder comentar isso com você. Né? Então, eu me perguntava muitas vezes, né, o que o Lacan, na verdade, queria dizer com isso. Né? Que a experiência ela interroga o seu querer. Né? Porque ele vai responder que, na verdade, esse desejo do psicanalista ele não é da ordem do querer. Né? Porque o desejo do psicanalista é o lugar aonde você está fora sem pensar nele. Né? Ele diz assim, ó, o desejo do psicanalista é o lugar de onde se está fora sem pensar nele, mas no qual encontrar-se é ter saído para valer. Né? Então, é muito interessante. Ele aponta. Eu vou tentar achar depois e vou indicar para você, depois eu posso mandar para o Léo ou para o Maurício, que eu tenho o telefone, qual é a revista Estilos, onde eu trabalho esse ponto. Né? Tá, obrigada. A outra questão que você coloca, que eu acho também que é muito interessante, porque me toca muito de perto, né? Que é como é que a gente sustenta a clínica? Como que isso é difícil para o jovem analista? Né? E acho que a única coisa que eu poderia responder para você, Roberta, é o que a psicanálise pede da gente é coragem. Sabe? Né? Então, assim, eu me vejo passando por isso que você passou, né? Eu acho que eu fui atravessada pela psicanálise muito jovem, eu estava no 5º período de psicologia, né? Primeiro eu fui afetada pela psicanálise no 3º período. No 5º eu fui completamente afetada, porque eu sou de um tempo onde não tinha essa coisa de chamada. Então, eu podia sair da minha sala e assistir a aula na sala que eu quisesse. E eu fui parar na sala de um professor do 10º período, né? Que ensinava Lacan e não perguntava de nota, de chamada, nada disso. E me chamou para trabalhar como estagiária voluntária num centro de saúde, numa cidade a 50 quilômetros de Belo Horizonte, onde eu tinha que pagar tudo do meu bolso, né? Sem ter esse dinheiro, que é tão difícil esse deslocamento, né? E isso me colocou para trabalhar, né? Então, eu acho que eu passava pelas mesmas dificuldades que você está passando, considerando que a minha família é de uma origem humilde, né? De uma família de poucos recursos. Então, eu tinha que me virar. Então, por exemplo, se eu queria ir numa jornada, o que eu fazia?
eu ligava para o coordenador da jornada e perguntava para ele, escuta, eu não tenho dinheiro para pagar a minha inscrição na jornada, mas eu posso trabalhar para você. Você topa? Né? Então, eu tinha essa coragem, eu tinha essa cara de pau. Né? Então, acho que esse foi um ponto assim, que eu nunca recuei dele. Eu acho que eu hesitei, eu vacilei, né, muitas vezes, mas eu nunca abri mão dele. Né? E a outra coisa que eu acho que é o seguinte, eu penso que um analista, de verdade, ele sempre precisa de ter disponibilidade, disposição, para ele poder acolher no seu consultório os jovens analistas, desejosos de fazer uma psicanálise. Né? Então, eu particularmente nunca tive nenhum grande impasse com relação a isso. Eu sempre... É só para dizer para vocês que essa análise que eu concluí foi a minha terceira análise lacaniana. Eu tive 2 análises lacanianas anteriores, em outra escola. Né? Cada uma delas eu devo ter ficado 4, 5 anos. Então, eu comecei a fazer análise muito jovem, assim que eu entrei na faculdade, né? Com 19 anos, mais ou menos. E esses analistas, eles me acolheram. Né? E então, eu fico me perguntando assim, nessa terceira análise, quando eu fui procurar essa pessoa, eu fiquei assim, gente, mas esse homem, ele é tão importante, como é que eu vou fazer análise com ele? Né? Eu com esse impasse todo, como é que eu vou fazer? Né? E na primeira entrevista, ele desarticulou completamente as coisas, porque ele me perguntou, quanto é que você pode pagar? Né? Então, eu é que tive que dar esse valor. Sabe? Então, embora esse psicanalista ele nunca fosse condescendente com o meu sintoma, nunca fosse condescendente com o meu impasse com relação a isso, né? Eu acho que às vezes ele nem sabia quando eu estava devendo ele, mas ele cobrava. Eu tenho certeza que ele não sabia se eu devia uma sessão, se eu devia 2, se eu devia 3, mas ele cobrava mesmo assim, né? Ele só dizia, se vira. Né? Se vira. E era isso é isso que a gente tem que fazer, se virar com o próprio sintoma. Né? Porque enquanto eu fiquei nessa posição de dizer que o outro não me dava alguma coisa, que havia uma certa injustiça que o outro fazia dirigida a mim, né? Eu acho que eu pude caminhar pouco. Né? Então, eu tive que me virar. Né? Pensei isso para poder te responder, que é um impasse, acho que a gente vive num lugar onde a gente tem muitas desigualdades sociais, né? Mas sei, por exemplo, que aqui no Fórum do Campo Lacaniano de Belo Horizonte, a gente tem um projeto, um grupo de trabalho, onde a gente recebe os jovens analistas, né? Que atendem pessoas que nos procuram. Né? E essas pessoas, elas podem ser atendidas durante um determinado tempo sem pagar, até que o momento permita, né, que seja introduzida a questão do pagamento. Né? Então, é isso que eu poderia te responder. Né? Que a psicanálise exige da gente, como diria o Guimarães Rosa, com G. Terminou, André, de responder? Sim. Obrigada, Andréia. De nada, Roberta.